Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Lucas da FGTech e no vídeo de hoje eu vou trazer 5 jogos que a gente pode jogar no Natal em 2017. Então chega de enrolação e bora pra nossa lista. Galera, eu vou citar todos os jogos aí em ordem de lançamento, tá? Nossos devidos anos de lançamento. Então o primeiro jogo da nossa lista aí é o Santa Claus in Trouble. Esse daí é um jogo bem antiguinho, tá? Ele foi lançado em 2 de dezembro de 2002, então a gente tá falando de um jogo que já faz 15 anos de lançamento, mas que ainda continua, na minha opinião, sendo um joguinho muito divertido. Eu jogava isso no meu primeiro computador, quando eu tive ele lá pelas épocas de 2004, 2005, e eu me divertia muito jogando. Nesse jogo a gente joga com ninguém menos que o Papai Noel. A gente tem então aí nesse jogo como objetivo passar fases pulando plataformas aí, enquanto a gente pega os nossos presentinhos de Natal para salvar o nosso Natal. Então é um joguinho de puzzle, ele tem até um gráficozinho bem bacana e eu acho ele super divertido, tá? Então a gente tem várias fases aí jogando com o Papai Noel, pulando em várias plataformas, pegando os presentinhos que vão dificultando aí conforme vocês vão passando as fases, e ele é realmente muito divertido, tá? O Santa Claus in Trouble, então, ele é um joguinho aí que a gente infelizmente não encontra na Steam, a gente não encontra ele em comercialização. A gente pode procurar ele na internet para download, ele vai estar aí para download gratuito. Ele também não é um joguinho pirata que a gente tem que baixar ele pirateado para conseguir jogar. Ele é um jogo que, se eu não me engano, foi disponibilizado um tempo atrás na lojinha da Windows, na lojinha da Microsoft. Atualmente eu não sei se ainda tá lá, mas a gente pode jogar o joguinho aí, então gratuitamente, tá? Segundo jogo da nossa lista, então, apesar de não ser um jogo dedicado para o Natal, é uma DLC de um jogo já bastante conhecido, que é o Saints Row 4. Esse caso em específico a gente está falando da DLC How to Saints Save Christmas, tá? A gente encontra ele na Steam aí, essa DLC, pelo valor de R$ 8,39, tá? R$ 8,39, mas lembrando que quem quiser jogar esse jogo aí tem que ter como base o jogo Saints Row 4, até porque ele é uma DLC desse game. Essa DLC ela foi lançada no dia 10 de dezembro de 2013 como uma comemoração para o Natal daquele ano, e nessa DLC aqui ele modifica totalmente o cenário do jogo e ele nos dá uma missão extra da qual a gente tem que enfrentar o Papai Noel. O Papai Noel, nesse caso aí, nesse game, nessa DLC, ele é um vilão, tá? Então a gente tem que fazer aí várias missões, tá? E o cenário ele modifica completamente. A gente tem um cenário totalmente coberto de neve, onde os inimigos, no caso seriam ali, por exemplo, os policiais ou as gangues, eles são também todos modificados com a DLC. A gente inclusive consegue até combater aqueles biscoitos que nem a gente tem no filme do Shrek, que é aquele biscoitinho que não para de falar. Inclusive muitos inimigos nessa DLC são aqueles biscoitinhos, tá? E como objetivo final aí, a gente tem que enfrentar o Papai Noel, que é um bicho muito louco, tá? O Papai Noel é um vilão, então a gente tem que passar por várias coisas até que a gente encontre o nosso objetivo final, que é o de matar o Papai Noel. Terceiro game da nossa lista, então, pessoal, apesar de esse aí também não ser um game dedicado para o Natal, ele é uma DLC para um jogo já existente, é o nosso The Escapists 1, tá? Santa Sweet Shop. Esse game aí, ele tá grátis na Steam. Então, se a gente tiver o game base, que é o The Escapists 1, tá? A gente simplesmente baixa essa DLC aí de graça na Steam. Essa DLC, ela foi lançada em 8 de dezembro de 2015 e ela adiciona uma prisão extra ao jogo. Ou seja, a gente tem uma fase a mais, um mapa a mais. Inclusive, esse mapa aí, se vocês apertarem um M e tirarem o zoom dele, vocês vão conseguir visualizar que esse mapa ele tem o formato de uma árvore de Natal. Então, é bastante legal. Nessa DLC aí, o objetivo é o mesmo de que todos os outros mapas do game, onde a gente tem que escapar da prisão, tá? A gente tem que desviar os guardas, fazer toda aquela coisa que a gente tem que fazer no The Escapists, tanto 1 quanto 2, porém esse cenário é completamente modificado, onde a gente joga com os doentes do Papai Noel, tá? E os guardas também acabaram ganhando aí umas roupinhas modificadas, onde eles estão tipo com uns ajudantes do Papai Noel, alguma coisa do tipo. O cenário também tá todo modificado, ele é todo com neve na volta, né, que é o que classifica aí o nosso Natal, apesar de não ser o Natal do Brasil. No Natal do Brasil a gente tá sempre morrendo de calor, mas no restante do mundo aí a gente sempre encontra muita neve. Então nesse daí a gente tem também itens adicionais, eles implementaram caixinhas de presentes e tal, né, das quais a gente vai usar para poder sair da prisão, né. Então ele modificou bastante, é um cenário completamente modificado fora do restante do jogo.
Então bora pro quarto e penúltimo game da nossa lista aí, é o Chicken Invaders 5 Christmas Edition, tá? Esse daí é o Chicken Invaders 5, mas a gente também tem a Christmas Edition no Chicken Invaders 4, 3, 2 e 1, tá? Eu botei o 5 porque é o mais novo, tem o gráfico mais legal, então, tipo assim, eu prefiro o joguinho mais novo, tá? Então no Chicken Invaders 5, a gente encontra ele hoje na Steam por R$ 6,49, tá? Inclusive, se eu não me engano, eles fizeram um pack com todos os Chicken Invaders, incluindo as versões de Halloween e tal. Mas esse aqui em específico teve essa data de lançamento no ano passado, em 15 de dezembro de 2016, tá? E é um joguinho aí que, como vocês já devem conhecer, muitos já devem conhecer o Space Invaders. Então o nome já tá dizendo Chicken Invaders. Ele é basicamente uma paródia do nosso clássico Space Invaders, onde a gente joga com uma navezinha e a gente tem que ir detendo, então nesse caso, ao invés de outras naves inimigas, a gente tem que deter galinhas. Então o jogo ele é muito engraçado, recomendo muito que vocês joguem. A gente encontra os boss, que são umas galinhas gigantes, e o jogo é muito bacana devido às musiquinhas que ele vai usando, os áudios que ele vai usando também, é tudo muito engraçado. Quando a gente vai matando as galinhas, elas vão piando que nem umas loucas. Então realmente esse jogo é muito divertido. Pra quem quer se divertir aí no Natal, recomendo Chicken Invaders 5 Christmas Edition, um joguinho bem bacana e também um joguinho relativamente novo, né? Último game então da nossa lista, pessoal, e obviamente eu não ia deixar passar batido, Overwatch, tá? Overwatch, apesar dele não ser um jogo dedicado pro Natal e também não ser uma DLC pro Natal, ele sempre conta com atualizações periódicas nas datas comemorativas mais conhecidas aí ao redor do mundo. A última que teve aí antes do Natal foi a de Halloween. Ele modifica todo o cenário e a mesma coisa acontece com a versão do Natal, tá? Então eu particularmente acho que isso funciona da mesma maneira que uma DLC, mas porém aí é uma DLC que vai ser, digamos assim, temporária, tá? Se eu não me engano aqui, nesse evento de Natal do Overwatch, ele vai ir, se eu não me engano, até 2 de janeiro de 2018, e aí esse evento aqui, então, ele começou no dia 12 de dezembro de 2017, então ele aqui é o mais novo que a gente tem na lista, tá? E nele aí a gente encontrou, se eu não me engano, a gente tem de 2 a 3 mapas que foram modificados com neve nos mapas e tal. A gente também tem presentes sendo encontrados durante os mapas aí, claro, nada deles são itens que a gente pode interagir, a não ser que a gente comece a quebrar eles e tal, mas a gente também encontra skins que foram lançadas para os personagens. Por exemplo, a gente tem uma skin aí de Papai Noel que foi lançada por Torbjorn, apesar de ser uma skin do ano passado. A gente tem skin de Mamãe Noel, foi lançada também para nossa personagem May, que também foi lançada no ano passado, mas também está presente nesse ano aí para que a gente possa fazer a compra. E um dos pontos mais interessantes aí para eu ter citado o Overwatch como jogo do nosso top 1 aí, é que o jogo atualmente aí nesse evento de Paraíso Congelado, eles fizeram uma promoção de Natal, do qual o jogo, ao invés de estar sendo comercializado a R$ 159,90, que é o valor original dele aí, a gente está conseguindo encontrar ele por R$ 49,90. Então, com 50 temerzinhos na mão aí, a gente consegue adquirir o nosso Overwatch, que é um jogo muito bacana, recomendo a todos, é um jogo legal, independente da gente estar tendo aí evento de Natal ou não. Esse é um jogo muito bacana que a gente vai passar horas e horas se divertindo. Então é o top 1 da nossa lista, então é um joguinho que eu recomendo bastante, tá? Bom, então é isso aí, galera, esse foi o top 5 jogos dos quais a gente pode jogar no Natal aí, pra entrar um pouquinho no clima natalino. Se vocês gostaram da nossa lista aí, não esqueçam de deixar o like no vídeo aí, que é muito importante pra gente. Se inscrevam no nosso canal, se vocês tiverem alguma sugestão de outro vídeo desse gênero, se vocês tiverem alguma crítica a fazer nesse vídeo aqui, deixa ali embaixo nos comentários que a gente vai responder, a gente vai seguir as dicas de vocês conforme vocês falarem ali. Valeu e até mais!